Pessoal, será que tá liberado amar a mãe? Ou é woke demais? E aqui estamos nós, senhoras e senhores, pra conversar do anime que tá bombando aí nos últimos tempos, mas que teve um certo acontecimento que não agradou todos os fãs. Estamos falando aqui de Solo Leveling. Ai, depois da vinheta. É o seguinte, pra situar quem não sabe do que está acontecendo, né? Estamos tendo aí a segunda temporada de Solo Leveling, em que tem um momento muito impactante que não fez com que todos os fãs da obra ficassem felizes, que é o momento em que um protagonista chorou. Ah, Guto, tudo bem, né? É uma obra ali que o cara é fodão. É um protagonista brabo, ele é poderoso, ele é lindo, ele é maravilhoso. Então, estão descaracterizando o personagem, fazendo ele chorar. Estão fazendo com que ele seja frágil, com que ele seja... A situação é a seguinte, caso você não conheça e não assista Solo Leveling, a mãe do protagonista tá em coma há muito tempo, né? E ele se tornou um caçador porque ele precisava conseguir dinheiro suficiente para comprar os cristais que alimentavam a máquina lá do hospital para que a mãe dele pudesse, né, continuar ali hospitalizada. 別名最後の睡眠とも言います。ゲートが出現してから見られるようになった病で数万人に一人の割合で発症します。 Não necessariamente só o cristal, ele precisava de dinheiro. De qualquer forma, ele precisa de dinheiro pra pagar as contas do hospital da mãe dele, que tá em coma, né? Há muito tempo. E aí, depois de toda essa jornada, aconteceu o seguinte episódio, né? Aconteceu o episódio em que ele conseguiu um elixir da cura pra trazer pra mamãe dele. Que aí ele poderia, talvez, ter a chance de curar a mãe e despertá-la daquele sono eterno, daquele sono infinito que ela tá desde o começo da obra. E, meus senhores, ele conseguiu. Ele conseguiu, numa cena bonita. Na verdade, todo esse episódio é muito interessante, é um episódio muito mais reflexivo desde o começo dele, quando vemos as reflexões em torno de outros caçadores que tinham sido aposentados, que estavam pensando como que a jornada ia ser daqui pra frente, até mesmo essa cena em que Sung Ji-woo vai lá e tenta então recuperar a saúde de sua mãe. E é muito doce, muito bonito, assim, de verdade mesmo. Vocês sabem que eu gosto bastante de Solo Leveling, mas não passo pano pra nenhum tipo de defeito que tem aqui. E o anime conseguiu melhorar muito essa cena, né? No manhwa era legal e tal, mas não é a pegada de Solo Leveling. E por isso acabou não passando todos os sentimentos que daria pra passar com essa cena. Mas aqui no anime a coisa foi um pouco diferente. Por conta dos enquadramentos, por conta do ritmo trazido pela direção, foi uma cena muito tocante, em que você conseguiu acessar pela primeira vez, talvez, dentro da obra de verdade, a fragilidade dentro do personagem do Sung Ji-woo. Que sempre é aquele personagem durão, aquele personagem edgy, aquele personagem muito brabo, muito foda, aquele muito poderoso que vai conseguir representar ali tudo que nós queremos ser. Mas nesse momento, ele quebrou, ele chorou igual uma criança quando ele viu que a mãe dele despertou. E essa é uma cena que é muito bela, é uma cena muito bonita. Ela poderia ter sido melhor executada, não a cena em si. Eu acho que o jeito que ela foi aqui, ela foi perfeita. Foi toda na medida perfeita, redondinha. A gente vai conversar mais sobre como ela poderia ter sido construída com os outros episódios. Mas o grande ponto inicial disso aqui é que o pessoal ficou puto. Eu já vou aqui puxar pra falar com você diretamente. É o seguinte, eu vou do fundo do meu coração, considerar que só gringo ficou assim. Porque assim, eu cacei várias coisas pra ver o que o pessoal tava falando. E eu encontrei na grande maioria pessoas falando em idioma que não é português, né? Que estavam bravas com isso no X. E eu vou considerar que só não falantes de português podem ser burros nesse nível. Muito possivelmente focados em americanos. Porque eles são sabidos por terem essa capacidade cognitiva um pouco diminuída em relação à nossa. Porque assim, a gente, vamos lá, Brasil, a gente foi forjado com outro tipo de pensamento. A gente não foi forjado pra olhar pra uma cena linda, maravilhosa dessa e falar, não, ele tá chorando, ele não pode chorar. Não faz nenhum sentido. A gente tá aqui acostumado a viver intensamente todos os tipos de sentimentos. E esse é um sentimento muito maravilhoso trazido pela obra. De você conseguir ter esse personagem que é o brabo, que é o forte, que é o poderoso, mas existe aquela centelha de humanidade em seu peito. Arigatou. Jin.
E aquilo pode ser acessado quando você liga com os sentimentos de sua mãe, né? Toda a ligação que ele tinha com ela e como estava frágil por tê-la perdido e como ele estava lutando esse tempo todo para conseguir alguma coisa para trazê-la de volta. Por mais que tecnicamente não houvesse esperança, ele continuou em frente até conseguir ela. Mas as pessoas ficaram bravas, cara. As pessoas ficaram aí falando pra tudo quanto é canto que não, ele tá frágil. A lacração acabou com o Ji-woo. E aí você... Mas meio que já aconteceu assim em 2018, 19, quando teve essa parte da nova. Tipo, já é coisa velha, não é coisa nova. Não foi, não, estão fragilizando o Ji-woo. E eu achei muito interessante, na verdade, essa reação que as pessoas tiveram, né? Alguma parte das pessoas, alguma parte do fandom de Solo Leveling. Novamente, eu não quero acreditar, né? Eu não acredito e não quero acreditar que o Brasil faça parte em massa dessas pessoas que tiveram essa reação. Mas é muito interessante. É muito interessante por muitas questões. A primeira delas é que existe um sentimento de K-popeiro no fã de obras como Solo Leveling. De obras em que você tem, como que a gente pode descrever aqui o protagonista desse tipo de obra? O Edgelord, né? O cara muito brabo, o cara muito poderoso, o fodão. Sou foda! Em obras que você tem o protagonista fodão, você dá pra perceber que o fandom está se tornando um fandom de idol. Você compreende? A questão não é que a cena foi mal. O pessoal não tá reclamando que a cena foi mal feita. Não tá reclamando que não teve base pra isso. Teve. Eu vou comentar depois que poderia ser melhor. Mas teve. A questão é, Ji-woo não pode chorar. Te parece um pouco parecido com o fandom mais extremista de qualquer tipo de coisa? Vamos relacionar aqui o fandom de K-pop, que é o fandom de idols, de J-pop, de J-rock, de qualquer tipo de coisa assim, que a figura perfeita, imaculada, não pode pender pra um lado de sentimento. O Ji-woo não pode chorar porque ele é muito foda. O fulano da banda ele não pode estar sujo numa cena, ele não pode ser feio, ele não pode ficar bravo, ele não pode ter sentimentos humanos, porque ele é essa coisa idealizada. Assim, obviamente que é um peso diferente pra um personagem que não existe do que pra uma pessoa que existe, mas ainda assim existe essa similaridade. E é curioso porque essas pessoas são as mesmas pessoas que reclamam do fandom de K-pop. As pessoas... E aí vai lá, Ji-woo chorou, acabou com o negócio pra mim. Por quê? Porque ele não pode chorar. Por quê? Porque ele precisa representar essa máxima do que é ser o foda. Sou foda! Pra que você, espectador, não se sinta vazio, sombrio, sozinho, triste e depressivo como você geralmente é. As pessoas não pensam necessariamente nesse tipo de detalhe, ela não vai tão longe assim. Mas internamente é meio que isso. Se você for pegar qualquer pessoa aí pra analisar, essas pessoas que entendem das coisas da cabeça, psicólogo, psiquiatra, até psicanalista, consegue chegar exatamente nessa resposta aqui. Porque ele não pode ser frágil. Mas ao mesmo tempo, é curioso porque é interessante. A culpa de Solo Leveling ter recebido esse tipo de reação é um pouco de Solo Leveling. Não que a culpa, não tá jogando a culpa na... Não, mas existe um pouquinho disso. Claro, tivemos desde o começo a base que o Ji-woo tava trabalhando pra poder trazer a mãe de volta e tal. Tivemos, realmente. Mas em 21 episódios, o quanto disso foi destacado e o quanto foi destacado dele ser um fodão da hora. Sou foda! Então, quando as pessoas têm essa quebra e pegam aqui e ficam bravas vendo ele chorando, é porque elas não tiveram nenhuma conexão com as outras, sei lá, poucas cenas e pouca construção até que teve do fato dele trabalhar pra poder pagar as despesas médicas da mãe. Então, essa parte acabou sendo suprimida demais pela parte de que Ji-woo é muito brabo. Então, as pessoas ignoraram que existe a parte do Ji-woo ser humano e das dificuldades que poderiam ser muito mais elaboradas e trabalhadas em Solo Leveling, por mais que o foco seja mostrar o Ji-woo sendo brabo. Você poderia colocar, tipo, várias outras obras conseguem fazer isso até. Várias não, algumas só. Mas você consegue colocar ali a discussão principal do negócio, que é como o sistema de saúde da Coreia do Sul tá meio fudido, como as pessoas precisam trabalhar pra caramba pra conseguir uma coisa meio básica, e como quem é pobre naquela situação ali se lascou mesmo. Gutos tá querendo ser woke. Solo Leveling é woke. Se isso é ser woke, se amar a mãe e querer que ela tenha uma saúde boa é ser woke, seja bem-vindo. Se você não for woke, você é uma pessoa meio... Bando de filha da puta!
Mas a grande questão é, poderia estar isso em Solo Leveling? Poderia ter abordado mais a questão da pobreza dele, pra ele não conseguir uma parte de saúde boa pra mãe dele, o que fez com que ele se tornasse um caçador desde a época que ele era rank E, e ele continuava, porque ele precisava salvar a mãe, ele precisava mantê-la viva até que surgisse algum tipo de método que pudesse trazê-la de volta. Esse era o tipo de coisa que ele se apegava, né? A gente viu isso? Viu! Mas qual é a intensidade? E o quanto a gente poderia ter mergulhado mais nesse assunto pra que isso se tornasse maior e grandioso dentro da obra como uma das temáticas principais? Acaba sendo a temática do Ji-Woo ser muito brabo, muito maior do que a temática de é um cara brabo, mas ele teve que se tornar esse cara brabo, senão a mãe dele ia morrer. E caso ele não se torne esse cara brabo e seja brabo dia após dia, a mãe dele morre. Por quê? Porque ele é pobre. Essa é a temática de Solo Leveling. Por mais que não esteja escrachada o tempo inteiro, esse é o subtexto da obra. É o subtexto do conceito inteiro e é o subtexto de muitos e muitos manhwas. Sejam eles manhwas que conseguem abordar bem essa parte, né? Ou outros que não conseguem abordar tanto. Vamos citar outros dois aqui, já que são dos maiores que temos por aí. Não dos maiores, mas dos melhores. Overgeared, né? A gente tem ali a questão do protagonista que precisa de algum jeito conseguir grana, porque a família dele é pobre e ele tá lá dentro do jogo, ele consegue ficar rico com isso. E até mesmo um pouco diferente, vamos mencionar aqui o clássico maravilhoso, meu favorito, que é The Greatest State Developer, né? O manhwa do pedreiro, que a gente, esse sim, mergulha muito nessa parte, né? Ele reencarnou no outro mundo e ele sempre lembra de que os pais dele tiraram a própria vida numa situação muito absurda e que eles eram lascados e a pobreza era um problema muito grande e por isso ele era pedreiro e tentava ser engenheiro e tal, e aí ele aprendeu um monte de coisa. Mas essa é uma das temáticas principais da obra e a obra nunca te deixa esquecer isso. Então quando vem uma cena do protagonista chorando ou o protagonista tendo crise de ansiedade, acabou de ter um arco agora, tá tendo um arco na verdade, em que ele ficou triste, depressivo, no canto muito mal acabado, né, o Lloyd. E isso faz parte do core da obra. Então ninguém acha esquisito, ninguém quer só que ele esteja lá dando pasada nos monstros gigantes porque, sei lá, porque ele é forte. E as pessoas se conectam com o lado humano dele também. Ao mesmo tempo que tem o lado foda, né? E Solo Leveling, ele focava muito mais no lado brabo do protagonista, o que fez com que muitas pessoas não tivessem a mínima conexão com o lado humano dele. E na hora que esse episódio conseguiu representar isso muito bem, elas não entenderam e não gostaram. Mas novamente, acreditarei que essas pessoas que não entenderam tão bem, por mais que vou considerar que pode ter muita gente aqui no Brasil que não entendeu tão bem e tal, mas que agora talvez esteja um pouco mais elucidado, né? Vai reolhar pra jornada de Sung Ji-Woo e perceber que não, realmente, né? Essas dificuldades, essas dores que ele passava, por mais que fosse pra se tornar mais forte, tinha uma motivação maior. E essa motivação é a maior motivação que uma pessoa pode ter, que é salvar uma outra pessoa. Não é se tornar o mais foda porque ele quer dinheiro pra ele. Agora ele é forte. Ele não usa isso, sabe? Ele não luxa. As roupas dele continuam sendo simples, né? Em questão de character design. Compara ele com todos os outros caçadores de rank S. Compara ele com todas as outras pessoas que são muito fortes nesse mundo. Ele continua sendo aquele cara simples. No arco agora do anime, inclusive, ele tá recusando de ir pra raid da Ilha Jeju porque ele quer ficar junto com a mãe, sabe? Ele quer ajudar a mãe, ele quer dar o apoio. A mãe dele acabou de acordar de um coma de não sei quantos anos. Então, ele permanece tendo essa essência de um cara bom, de um cara simples. E isso tava na obra desde o começo. Não tava da melhor forma possível? Talvez não, mas que tava. E eu quero saber de você, deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio, o que você tá achando dessa temporada. Inclusive essa temporada esse episódio no caso, me fez voltar a ver a temporada e tá uma temporada bem interessante, né? Essa parte é bem melhor do que no manhwa, e por si só as outras partes ali eles conseguiram fazer boas adaptações. Eu tô bem curioso, vou continuar acompanhando aqui Solo Leveling pra ver o que vai rolar pro restante, no caso se eles vão adaptar ou se vai continuar interessante desse tipo, mas me deixem recomendações. O mundo de manhwas é muito grande, muito cheio de obras boas, já fizemos alguns vídeos aqui sobre umas, inclusive, caso você não tenha visto. Temos vídeos sobre Solo Leveling por si só. Temos vídeos sobre Greatest State Developer. Temos vídeos sobre Elicid e... só. Acho que a gente tem uma lista de outras coisas também, mas esses tem vídeo específico. A gente precisa fazer mais vídeo de negócio, né? Um videozinho de The Boxer, Second Life Ranker, dos manhwa de parar o tempo? Não, tem uns que não precisa não. Deixa aí nos comentários quais que vocês gostam mais e por quê? Quais são os seus manhwas favoritos? O que eu devo ler? Manda pra nós e a gente vai conversando aqui. Mas lembrem-se, não sejam consumidos pela internet, cara. Tá tudo bem chorar, principalmente se for pela sua mãe acordando de um coma. Sinta-se livre, você não é woke. Ou é também, tanto faz.